Bom, pessoal, vamos lá. Voltando aqui para a nossa aulinha, né? Espero que eu estou vendo que o cabelo está um pouco desorganizado, precisando cortar. Bom, vamos lá. Então, hoje vamos continuar vendo história de vetores, né? A aula passada a gente viu vetores, né? Falei que vetores, o que era? Mas é uma coisa que aponta, né? Uma setinha, né? Porque certas grandezas físicas, como a gente viu, precisa você apontar, né? Eu dei até o exemplo da posição de uma barata, você aponta, né? Mas, assim, a posição de qualquer corpo em duas dimensões, você tem que apontar para poder localizar, né? Assim como a velocidade em duas dimensões, né? A força, certo? Então, vamos lá. E aí, foi o que a gente viu de vetores, né? Falei para vocês que vetores é uma setinha, certo? E essa setinha ela tem três propriedades, que é o módulo, ou intensidade, ou norma, certo? A gente denota como sendo a letra da seta com a barra ao redor, né? Aqui, certo? Aliás, vamos fazer assim, né? Esse aqui é o vetor A, o tamanho dela é exatamente o módulo do vetor A, né? E tem a direção e o sentido. Direção. Que é o que eu falei, né? O que é a direção? É a direção em que essa seta está apoiada, né? Que usa essa reta que a seta está apoiada, certo? Tudo bem? Aí a gente olha aqui para esse segmento de reta, né? Que compõe o vetor. E o sentido, né? Sentido, que é, né? Então, toda direção, eu gosto de brincar dizendo que tem dois sentidos, né? O para lá e o para cá, certo? Então, essa direção que está o vetor A, ele poderia estar apontando para lá ou poderia estar apontando para cá, certo? Então, o sentido é o sentido nessa direção, né? E esses dois, né? A direção e o sentido, podem ser determinados você através do ângulo θ, né? Então, através do ângulo θ, um ângulo com relação a alguma coisa, geralmente com relação horizontal aqui, a gente usa, né? É o ângulo que vai definir, certo? A direção e sentido do meu vetor. Tudo bem? Bom, nós vimos isso. Vimos também a soma, né? Vimos que a soma é basicamente um processo geométrico, né? Então, eu falei que a soma de dois vetores. Como é que a gente faz, né? Então, a gente pensa como se fosse um deslocamento, né? Está aqui o vetor A, está aqui o vetor B, certo? Vou botar assim. Então, para eu fazer somar A mais B, eu desenho o vetor A, certo? Seguido do vetor A, desenho o vetor B. O vetor A mais B é o vetor que sai do começo de A, né? Que é o seu deslocamento total, né? Sai do começo de A e vai até o final de B, né? Aqui ficou. Certo? Esse aqui é o A mais B. Tudo bem? E aí, é, a gente, a gente vamos descobrir, certo? Hoje vamos aprender como é que a gente calcula a soma, certo? De A mais B, certo? Vamos começar vendo hoje. Posso apagar aqui, né? Então, o que acontece? Para a gente determinar o módulo do vetor soma e, e o ângulo dele, a gente tem que usar a geometria, né? Porque observe que a soma de vetores é um processo geométrico, né? O vetor soma ele sempre vai fechar um triângulo retângulo. Sempre vai fechar um triângulo retângulo. Então, o que acontece? A gente pode usar o que a gente chama da lei dos cossenos, certo? Para poder achar o módulo do vetor soma, certo? Não sei se vocês lembram, né? A lei dos cossenos lá do triângulo, certo? É um pouquinho diferente da lei dos cossenos do triângulo, né? E eu não vou
Eu não vou entrar em muitos detalhes como chega na equação, porque eu acho que isso vai complicar um pouco. Depois, se alguém quiser aprofundar, né? Se quiser que eu entre mais detalhes, eu posso falar depois, certo? Mas, basicamente, o que acontece? Vamos supor que você tenha dois vetores, posso botar o A e o B novamente aqui. Poderia ser dois quaisquer. Um vetor A e um vetor B, vamos botar assim. Então, você tendo um ângulo entre eles, certo? Observe que agora eu não desenhei o meu vetor A e o vetor B seguindo o mesmo ponto. Quer dizer, um seguido do outro. Eu desenhei eles saindo do mesmo ponto. Por quê? Porque eu quero achar o ângulo entre eles. Para eu achar o ângulo entre eles, né, eu pego, desenho eles saindo do mesmo ponto, desenho eles saindo do mesmo ponto, certo? E quando você faz isso, né, você sempre vai ter dois ângulos, certo? Um maior e outro menor. Sempre vai ser o menor entre eles, certo? O ângulo entre eles, por definição, é sempre o menor entre eles. Então, se você souber o ângulo entre esses dois vetores, para você achar o módulo do vetor soma, você faz o seguinte, ó, A mais B ao quadrado, que é a lei dos cossenos, certo? Vai ser, ou seja, para você achar o módulo de A mais B, né? O módulo do vetor soma, certo? Lembrando que na fórmula ele tem um quadrado, então a gente sempre vai precisar passar uma raiz aqui para poder isolar. Mas vamos deixar na fórmula para ficar a lei dos cossenos, né? Mais módulo de B ao quadrado, certo? Até aqui até parece, é bem parecido com o teorema de Pitágoras, né? Como se fosse a hipotenusa igual a soma dos quadrados catetos. Só que tem aqui mais duas vezes o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes, vou tirar isso aqui, a equação é tão grande que eu não consigo separar, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Então, assim, então você determinar, certo? O módulo do vetor soma, basta você usar essa formulinha. A formulinha é grande, né? Na prática, a gente não... Só quero que vocês entendam que ela é uma fórmula que a gente pega emprestado lá da geometria. Por quê? Porque somar vetores é um processo geométrico, basicamente. Certo? E a gente pode usar ela, né? Para usar soma de vetores. Vamos pegar um exemplozinho aqui, ó. Vou desenhar dois vetores. Aqui é o vetor A. Suponhamos que o vetor A faz um ângulo de 60 graus, certo? Vou chamar aqui de θA. E um vetor B, vou desenhar o B aqui um pouquinho maior. B aqui um pouquinho maior. Faz um ângulo de 30 graus. Aqui é o θB, certo? Vamos supor que o módulo do vetor A seja, sei lá, 5. O módulo do vetor B, vê que ele é maior do que o A, né? Está 10, duas vezes maior. O ângulo θA, suponhamos que seja 60 graus. E o ângulo do B, 30 graus. E ele quer saber quem é o módulo de A mais B. Certo? Vamos resolver essa questão, né? Então, qual é o primeiro erro que todo mundo que está aprendendo vetor comete? O primeiro erro é pensar o seguinte: é muito simples. Módulo de A mais B, A é 5. B é 10. Então, A mais B é 15. Certo? Esse é o primeiro erro que todo mundo comete. Né? Mas você tem que lembrar, você não está somando números. Você está somando setas. Está somando setas. É todo aquele processo geométrico. É toda aquela frescura, né? Vamos dizer assim. Toda aquela enrolação, né? Ou seja, eu saber que é um vetor soma, ó, eu teria que pegar o vetor B, desenhava aqui em cima do vetor A, né? Depois era o vetor que sai do começo do primeiro e vai até o final do segundo. Certo? Então, ou seja, eu tenho que medir esse lado aqui do triângulo. Certo? Não é simplesmente somar números. Né? É por isso que isso está errado. Certo? É por isso que isso aí está errado. Então, vamos usar a fórmula, né? A fórmula correta, né?
é essa aqui. E aí vamos ver que não vai dar 15, né? É totalmente diferente de 15. Vamos lá. Então, módulo virtual ao quadrado vai ser... Eu não vou copiar a fórmula de novo, porque vai dar nem cadê ali, certo? Vou logo substituir. Então, módulo de A ao quadrado, 5 ao quadrado, mais módulo de B ao quadrado, 10 ao quadrado, mais duas vezes módulo de A vezes módulo de B, 5 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quanto é o ângulo entre eles? Né? Então, lembra. Olha que aqui para você saber o ângulo entre eles têm que estar partindo do mesmo ponto, então já estão partindo do mesmo ponto, certo? E vai ser esse cara aqui, né? O menor entre eles, né? E esse maior e o menor, sempre esse menor. Sabendo que esse aqui é 30 e esse total aqui é 60, então aqui tem que ser 30 também, certo? E aí, ó, então aqui a gente substitui por 30 graus. Então vamos ver aqui, ó. Módulo de A mais B ao quadrado vai ser 25, vou fazer mais rapidinho, né? 25 mais 100, certo? 125, mais 2 vezes 5, 10, vezes 10, 100, vezes cosseno de 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Então, ou seja, módulo de A mais B vai ser, vou tirar aqui aqui basicamente é o que eu vou fazer, né? Vou simplificar o 100 por 2, aqui vai sobrar 50, né? E vou tirar a raiz dos dois lados, certo? Então, o módulo de A mais B vai ficar a raiz de 125 mais 50, raiz de 3. Né? Bom, não tem mais muita coisa que a gente pode fazer aqui, né? A gente poderia botar o 25 em evidência, tirar da raiz, mas não ia fazer muita diferença, certo? De qualquer forma, não dá muita coisa para a gente fazer, certo? Vamos só calcular aproximadamente quanto é que daria isso aí, certo? Aproximadamente, deixa eu abrir a calculadora aqui, quanto é que dá isso aí? É a raiz de 125 mais 50 que multiplica a raiz de 3. Aproximadamente, isso vai dar 14,5. 14,5. Aproximadamente. Observe que, né, é diferente de simplesmente da soma deles, né? Diferente, né? Se eu fosse só somar, daria 15. Aqui dá um negócio estranho, né? Deu 14,5, certo? Então, como eu falei para vocês, né? Não é simplesmente somar, certo? Ou seja, então, o módulo vetor soma, né? Vou desenhar aqui o vetor soma, né? Como é que eu faço para desenhar o vetor soma? Então, eu posso... lembra que tem dois jeitos, né? Eu posso ou fechar o paralelogramo, né? Então, passo uma paralela aqui a B e passa aqui uma paralela A, mais ou menos assim. E aí, o vetor soma é exatamente esse cara aqui. Certo? Acho que tudo aqui é uma linha reta, certo? A mais B. Ou então, eu posso desenhar o vetor B seguido do vetor... Aliás, desenhar o vetor A seguido do vetor A, desenhar o vetor B, né? Ele vai encaixar perfeitamente aqui, certo? Então, o A mais B vai ser esse cara aqui, certo? Que não é 15, né? É 14,5. Certo, pessoal? E vamos supor que ele pedisse para você calcular esse ângulo aqui, né? Se ele pedisse para você calcular esse ângulo, a gente tem que pegar emprestado outra fórmula lá da geometria, certo? Que é a lei dos senos. Né? Só que, geralmente, a gente não costuma ver essa fórmula, né?
Tem como a gente calcular essa inclinação, ou seja, a gente consegue calcular exatamente o que é um vetor soma e a inclinação dele, né? O módulo e a inclinação dele, direção e sentido. Só que a lei dos senos a gente não costuma aplicar, certo? Até porque mais na frente a gente vai aprender a calcular esse módulo e esse ângulo aqui de um jeito mais fácil, certo? Mais na frente, né? Então, não vou nem ver aqui, porque vai ser só para complicar a nossa cabeça, certo? O que eu quero ver aqui, agora, é que tem alguns casos especiais. Quais são esses casos especiais? Vai ver aqui. Tá? Casos especiais em que somar vetores fica mais fácil. Certo? Alguns casos especiais. O primeiro caso especial é quando eles têm mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e sentido. Certo? Então, por exemplo, são vetores que são paralelos, né? Ou seja, ele tem a mesma direção e tem o mesmo sentido, estão apontando para o mesmo lugar. Pode ser qualquer direção, qualquer sentido, né? Eu vou desenhar aqui assim, por exemplo. Vou desenhar assim. Aqui é o vetor A e aqui é o vetor B. Certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer o seguinte, primeiro, né? Quanto é o ângulo entre eles? Então, o ângulo entre eles, como é que a gente faz? Para você saber o ângulo entre os vetores, qual é a ideia, né? Você desenha os dois vetores saindo do mesmo ponto. Então, vamos lá, vou desenhar aqui o vetor A, em vermelho. O vetor B, vou desenhar saindo do mesmo ponto. Só que aí que tá, ele tem a mesma direção e sentido. Então, ele vai passar por cima de A aqui, certo? Tá aqui o B. O ângulo entre eles aqui é exatamente zero, né? Então, o ângulo entre eles aqui é zero. Certo? Então, quando o ângulo entre eles for zero, aquela equação lá gigantesca, ela pode ser resumida com uma coisa bem mais simples. Né? Que, na verdade, eu nem preciso usar aquela equação lá gigantesca para saber onde vai chegar. O que acontece? Vamos pensar em termos de deslocamento. Né? Então, lembrando, o módulo vetor soma, né? O módulo vetor A mais B, como é que a gente faz? Eu posso pensar como se fosse o deslocamento total, né? A é o primeiro deslocamento, B é o segundo deslocamento, e o módulo de A mais B é o deslocamento total. Então, como foi a história aqui, né? O cara estava na praia, se deslocou. Isso aqui, ó. Tá? A pessoa estava aqui, ó. Deslocou nessa direção. Depois ele vai deslocar como? Do mesmo jeito. Na mesma direção e mesmo sentido. B. Ou seja, o deslocamento total dele vai ser o quê? Pensando aqui geometricamente, o deslocamento total dele vai ser exatamente essa distância que ele andou, mais essa distância. Ou seja, nesse caso aqui, eu posso dizer que o A mais B, o módulo de A mais B, certo? Ou seja, esse tamanho aqui, ele é exatamente esse tamanho mais esse tamanho. Módulo de A mais módulo de B. Certo? O módulo de A mais B vai ser simplesmente módulo de A mais módulo de B. Então, nesse caso, sim, quando você tem dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, para você somar eles, achar o módulo vetor soma, você simplesmente soma os módulos. Você não precisa usar aquela equação gigantesca. Certo? Você pode até usar. Mas quando você usar aquela equação com θ igual a zero, você vai ver que aquela equação gigantesca vai se transformar simplesmente nisso aqui. Certo? Então, quando os vetores, então por isso que a gente chama de um caso especial, né?
Como os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, em vez de usar aquela equação gigantesca, eu simplesmente uso a soma dos dois vetores. Certo? Quer dizer, eu digo que o módulo da soma é a soma dos módulos. Certo? Vamos pegar aqui o segundo caso. Certo? O segundo caso, em que ele é bem parecido, na realidade, que é quando eles têm a mesma direção, só que agora tem sentidos contrários, certo? E sentidos contrários. Certo? Ou seja, o que vai mudar agora? Todos os dois são paralelos, só que um está apontando para lá e o outro para cá. Certo? Então, e lembrando que pode ser em qualquer direção. Certo? Vou botar aqui na vertical, mas poderia ser qualquer uma. Então, vamos supor que o vetor A está assim. Lembrando, então, eu sempre uso A e B, mas pode ser o nome que você quiser, X, Y, certo? Só para a gente... Só usa aqui, porque é o mais conveniente. Certo? Então, ó, eles têm a mesma direção, eles estão paralelos um ao outro, mas um está apontando no sentido, o outro está apontando no sentido contrário. Certo? Então, nesse caso, quanto é o ângulo entre eles? Né? Para saber o ângulo entre eles, eu desenho o segundo vetor partindo do mesmo ponto. Então, o A está aqui apontando para cima e o B está apontando aqui para baixo. Então, o ângulo entre eles é o que a gente chama de ângulo raso, né? Esse ângulo aqui, né? Que ele é a linha reta aí, né? É o 180 graus, certo? Ou π, né? Certo? Ou em radianos. 180 graus ou π radianos. Certo? Beleza, então, aí nesse caso, certo? Nesse caso, também o módulo do vetor soma fica um pouco mais fácil. Certo? Eu posso pegar lá aquela lei de cosseno, aquela bichona bem grandona, certo? Aquela bichona bem grandona, e colocar θ sendo 180, ou π, a gente vai ver que ela vai ficar um negócio bem resolvidozinho. Mas vamos achar aqui intuitivamente, né? Intuitivamente, o que foi que aconteceu? O cara estava aqui, né? O que ele fez? Ele andou A para cima, chegou bem aqui assim. Só que aí depois foi o que ele fez, ó. Ele voltou o que ele andou. Ele fez assim, depois voltou o que ele andou. Então, voltou B. O vetor A mais B é o deslocamento total. É daqui até aqui. Deslocamento total. Aqui é o A mais B. Então, o que a gente observa? Ó? O A mais B é só esse pedacinho aqui, né? Observe que o A mais B ele vai ser até menor do que o A. Certo? Na verdade, o A mais B vai ser o quê? O A tirando o B. Certo? Ou seja, A mais B vai ser o módulo do vetor A menos o módulo do vetor B. Certo? Então, quando os vetores eles têm a mesma direção e sentidos contrários, o módulo do vetor soma é a diferença entre os módulos. Certo? Então, observe como somar vetores é diferente de você somar números, né? Então, somar vetores, muitas vezes você vai ter o quê? Que subtrair os módulos dele. Certo? Então, isso por quê? Porque somar vetores é um processo geométrico. É como se fosse um deslocamento. Certo? Deixar um detalhezinho aqui. Eu botei módulo de A menos módulo de B, por quê? Porque é sempre o maior, certo? Menos o menor. Certo? Como aqui o A está maior, então eu botei A menos B. Se o B fosse maior do que o A, teria que ser B menos A. Por quê? Porque o módulo de um vetor, ele sempre tem que ser positivo, certo? O módulo do vetor é sempre positivo. Porque está representando o tamanho do comprimento. Então, como é um comprimento é positivo. Então, você tem que fazer o maior menos o menor. Ou então, normalmente nos livros, como é que eles colocam? Eles fazem a diferença e você coloca um módulo no final, e aí esse módulo é para garantir que, independentemente se isso aqui é positivo ou negativo, você vai descartar o sinal, né? Você vai pegar o módulo, vai pegar o positivo dele. Tudo bem?
Beleza, e aí a gente vai aqui para o nosso terceiro e último caso especial, certo? Terceiro e último caso especial, que é quando os vetores são perpendiculares. Certo? Os vetores são perpendiculares. Então vamos lá, vetores perpendiculares. Ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Pode ser de um jeito qualquer, né? Pode ser assim, ó, uma vertical, outra horizontal, pode ser inclinada assim, certo? Eu vou deixar eles inclinados para a gente não entender que perpendicular significa dizer que uma na horizontal e outra na vertical, né? Não necessariamente, né? Eles podem ser perpendiculares em qualquer direção, certo? Então, quando você tem dois vetores que são perpendiculares, certo? Eu já desenhei aqui, né? O ângulo entre eles, por definição, é 90 graus. E aquela lei dos cossenos também fica mais simples, né? Fica mais simples. Vou botar aqui do lado de cá. Mas, novamente, eu não vou usar ela. Eu vou usar aqui a intuição, né? Então, o que acontece? Vamos pegar minha outra forma de achar o vetor soma, né? Outra forma de achar o vetor soma é você desenhar uma paralela ao vetor B aqui e desenhar uma paralela ao vetor A aqui, certo? O vetor A mais B, não está muito bem paralelo, mas finge que está. É esse cara aqui, A mais B. Lembrando que o B ele vai se encaixar perfeitamente aqui em cima, né? Se você pegar esse cara, copiar ele e colar aqui, ele vai se encaixar perfeitamente aqui, certo? Vai se encaixar perfeitamente. E esse ângulo aqui continua sendo 90 graus. Então, o que eu observo? Que o vetor A, B e C fecha um triângulo. Aliás, A, B e C não. A, B e A mais B, né? Os vetores A, B e A mais B fecham um triângulo retângulo. Ou seja, e o A mais B é exatamente a hipotenusa. Então, posso achar aqui o módulo do A mais B simplesmente usando o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Que, se você lembrar bem, né, é o comecinho da lei dos cossenos. Né? Qual é o segundo termo da lei dos cossenos? Duas vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno do entre eles. Por que esse termo aqui zera? Porque o cosseno de 90 é zero. Então, zera e acaba sobrando só o teorema de Pitágoras. Certo? Então, se os vetores forem perpendiculares entre si, você simplesmente usa o teorema de Pitágoras. Certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer um exercício. Suponhamos o seguinte. Suponhamos que temos um vetor A aqui, certo? Aliás, vamos fazer assim. Isso. Vamos desenhar. Agora eu vou colocar um vetor A aqui apontando para cá, nessa direção. Certo? Vamos colocar aqui o módulo do vetor A. Facilitar minha vida aqui. Vamos botar 3. Certo? Vamos dizer que o A faz um ângulo de 120. Certo? Faz um ângulo de 120 graus com o eixo X. E tem um vetor B, cujo módulo do vetor B é 4, mas o ângulo de B é o ângulo de A. O ângulo de B ele vai mudar, certo? Então vamos pensar que o vetor B, né,
para vários itens. Então, no item A, o ângulo do vetor B, ele é 120 graus. Tem um tamanho 4. Então, no item A, né, o ângulo que o A e o B fazem com o eixo X, né, é o mesmo, 120 graus. Então, como é que seria o vetor B, né? Então, o vetor B, ele seria, está passando exatamente aqui sobre o A, né? Só que ele é um pouquinho maior. Certo? E aí ele pede quanto é o módulo de A mais B. Então, esse caso aqui, né? Quanto é o ângulo entre eles? Zero. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido. Então, nesse caso, o módulo da soma é simplesmente a soma dos módulos. Ou seja, módulo vai ter soma. O módulo de A é 3, o módulo de B, 4. O módulo de A mais B vai ser 7. Assim, né? Só somar. Agora, suponhamos no item B, ele vai me dizer o seguinte, que o vetor B, ele vai fazer um ângulo, o vetor B, ele vai fazer um ângulo de menos 50 graus. Menos 50 graus. Tá, porra, um ângulo negativo agora, né? Como é que a gente acha o módulo de A mais B? Não sei se vocês lembram, né? Mas o ângulo negativo, ângulo positivo a gente gira anti-horário. Ângulo negativo a gente gira horário, certo? Então, ou seja, no item B, meu vetor B não é mais assim, certo? No item B, o meu vetor B, ele faz um ângulo de 50... 50 não, perdão. Menos 60. Faz um ângulo de menos 60 graus para o outro lado, certo? Menos 60 graus, ele vai dar exatamente aqui, certo? Menos 60 graus seria esse ângulozinho aqui, não? Você gira 60 graus no sentido horário. E aí, nesse caso, né, o que a gente obtém? Que o ângulo total entre eles, né, vai ser 180 graus, né? Lógico, eu fiz intencionalmente, né? De tal forma que eles têm a mesma direção, né? Ou seja, eles são paralelos, só que cada um está apontando para o lado, sentidos contrários, certo? Então, nesse caso, o módulo do vetor soma, né, vai ser a diferença entre os módulos. Lembrando de fazer sempre o maior menos o menor. O maior agora é o B, menos o menor que é o A. Então, vai dar 4 menos 3. Módulo de A mais B é 1. Beleza? Facinho também, né? Bem facinho. Certo? Agora, suponhamos o seguinte. No item C, ele vai dizer que o ângulo do vetor B, ele vai rodar esse cara e agora ele vai dizer que é 30 graus. 30 graus. Então, como é que a gente calcula o módulo de A mais B agora? Certo? Então, observe que o meu vetor B agora, no item C, ele não está mais aqui, ele está a 30 graus, né? Então, é um ângulo positivo, vai rodar no sentido anti-horário, certo? E ele vai estar onde, né? Então, o vetor B ele vai estar aqui, ó. Porque ele é bem grandão, né? Maior que o A. Ele está aqui, né? Da forma que isso aqui é 30 graus. E quanto vai ser o ângulo entre eles, né? O ângulo entre eles é o que falta em 30 para chegar no 120. O que falta em 30 para chegar no 120 é exatamente 90 graus, certo? Ou seja, eles são perpendiculares, né?
É aquele terceiro caso especiais. Eles são perpendiculares. Certo? Então, nesse caso, vou usar o teorema de Pitágoras, né? Módulo de A mais B ao quadrado é igual a módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado. E aí, ó, substituindo 3 e 4, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quem já é mais acostumado aqui sabe que esse resultado vai dar 5, né? É o famoso triângulo 3, 4, 5, né? É um triângulo retângulo, né? Chama de um trio pitagórico, certo? 3, 4, 5. É um trio pitagórico, né? Eles fecham exatamente um triângulo retângulo. 3, 4, 5. Certo? Não é porque eu escolhi exatamente 3 e 4. Certo? Para facilitar a minha vida, né? Então, observe, ó. Dependendo da direção dos dois vetores, o módulo vetor soma pode dar 7, o módulo vetor soma pode dar 1, o módulo vetor soma pode dar 5, e pode dar vários valores diferentes. Certo? Se eu botasse outro ângulo aqui, vamos botar outro ângulo para frescar ainda mais aqui. Vou botar aqui um item D. No item D, vamos supor que o vetor item D, vamos supor que o vetor B faça um ângulo zero. Agora eu quero saber qual é o módulo de A mais B. O que seria um vetor com ângulo zero? Seria um vetor bem aqui assim, né? Aqui sai, aqui sai. O vetor B está exatamente aqui, né? Certo? Ou seja, quanto é o ângulo entre os dois? É exatamente o 120 graus, certo? Ou seja, o vetor B está exatamente sobre o eixo X, então vai ser exatamente o ângulo que o A faz sobre o eixo X, né? Que é o mesmo 120 graus. Certo? Só que agora eles nem são, nem tem a direção, né? Direção em sentidos contrários, nem tem um sentido em sentidos contrários, nem são perpendiculares. Então não cai nos casos especiais, tem que usar a equação geral, né? Eles cossenos, né? Aquele negócio gigantesco. Módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado mais duas vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vamos lá, vamos substituir tudo aqui, ó, rapidinho. Fazer aqui mais rapidinho. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Mais 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 120 graus. Certo? Aqui, módulo de A mais B ao quadrado vai dar 9 com 16, 25. Certo? Mais 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, que é menos o meio. Aqui vai ficar módulo de A mais B ao quadrado, vai dar... Aqui vai ficar, né, 24 dividido por 2, 12, menos, né? Então, 25 menos 12 dá 13. Então, módulo de A mais B, tira a raiz dos dois lados, vai ser raiz de 13. Vamos ver quanto é aqui na calculadora, só para a gente ter uma ideia do valor numérico. Raiz de 13, 3,6 aproximadamente. 3,6. Certo? Então, observe, ó. A gente já viu que a soma pode dar 7, pode dar 1, pode dar 5. Aqui deu 3,6. Na verdade, dependendo do ângulo, pode dar vários valores diferentes. Certo? Só por curiosidade, né? Isso aqui a gente nem vê no curso de física básica, certo? Mas já que pode ficar alguém perguntando, professor, pode ser qualquer valor? Na verdade, não pode ser qualquer valor, certo? Existe um teorema, né? A gente chama de desigualdade triangular, que ele diz que o módulo da soma de dois vetores sempre vai ser menor ou igual que a soma dos módulos, ou ele sempre vai ser maior ou igual que a diferença
entre os módulos. A gente chama isso aqui de desigualdade triangular, que vem do fato que eles fecham um triângulo, por isso que é desigualdade triangular, né? Ou seja, sempre vai ser menor ou igual o caso em que eles têm a mesma direção e mesmo sentido, e sempre vai ser maior ou igual o caso em que eles têm a mesma direção e sentidos contrários, né? Então, nesse nosso caso aqui, certo? Eu poderia dizer o seguinte, que o módulo de A mais B sempre seria menor ou igual que 7 ou maior ou igual que 1. Sempre estaria entre esses dois valores. Foi o que a gente viu, né? A gente viu que um deu 7, né? Que é quando eles têm a mesma direção no sentido. O outro deu 1, mesma direção no sentido contrário. A gente viu que deu o caso 3,6, né? Quando o ângulo entre eles é 120. Vimos que deu o caso 5, quando o ângulo entre eles for 90 graus, né? De acordo com você for variando o ângulo de 0 até 180, você vai ver que o módulo do vetor soma ele vai variar de 1 até 7. Certo? Isso a gente chama de desigualdade triangular, mas só para a gente saber, é uma curiosidade da geometria. A gente nem costuma ver muito no curso de física básica, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Então, hoje a gente aprendeu, né, essa soma geométrica de vetores, certo? Um pouquinho mais à frente, a gente vai começar a trabalhar vetores de uma forma mais algébrica e bem mais fácil, na realidade, do que usando essas formas da geometria, certo? Vamos só finalizar essa parte de vetores. Na próxima aula a gente vai ver o quê? Como subtrair vetores e como multiplicar por um número. Depois que a gente vê subtração e multiplicação por um número, a gente vai começar a ver vetores do ponto de vista algébrico, certo? E aí tudo vai ficar mais fácil. Por incrível que pareça, vetores é assim, começa difícil, depois fica mais fácil, certo? Então, a gente fica por aqui e a gente se vê amanhã, nossa aulinha de amanhã, certo? Então, até amanhã.